Olá, nossa saudação a você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos com mais um Além da Notícia, direto de Brasília, e outra temática que tenho certeza você vai gostar. Eles têm quase 180 anos de história e uma longa lista de serviços prestados aos pobres. Um dos objetivos deste exército de 750 mil membros em todo o mundo é lutar contra as diversas formas de miséria e buscar descobrir e remediar as situações que a geram. Eles são os vicentinos. E para conversar sobre esta obra de Deus, nós temos aqui Renato Lima de Oliveira, vice-presidente internacional para a América do Sul e Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos. Renato, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Ronaldo, é um prazer também estar aqui na TV Canção Nova. Renato, o que é a Sociedade São Vicente de Paulo ou os vicentinos, que a gente já conhece bem de ouvir falar? Na paróquia tem vicentino, o vicentino ajuda os pobres, vai na paróquia que encontra sempre um vicentino para ajudar. Agora, vamos lá, institucionalmente, o que são, o que é os vicentinos e esta obra de São Vicente de Paulo? Olha, você disse bem, os vicentinos nós somos mais conhecidos apenas pela palavra vicentinos, mas o nome oficial é Sociedade de São Vicente de Paulo. Nós somos católicos, leigos, né, que atuamos em prol da caridade, procurando levar a palavra de Deus às pessoas carentes e também um apoio material. Então, não é apenas o apoio material, não é apenas uma cesta básica, ou material escolar, ou material de construção. Isso muitas pessoas podem fazer. A diferença é que os vicentinos colocam um tempero da caridade, o tempero da fé, e fazem o trabalho junto a famílias carentes, procurando também trazê-las à boa nova da salvação. Naturalmente a gente fala vicentinos porque vem de São Vicente de Paulo. Mas aí tem também um outro nome bem comum que a gente escuta entre vocês, Frederico Ozanam. Quem é quem? Boa pergunta, porque muitas pessoas confundem. São Vicente de Paulo viveu 200 anos antes de Ozanam. Ele foi o pai da caridade, ele na França fez um trabalho muito reconhecido, viveu durante 80 anos, entre 1580 e 1640. Agora, o Antônio Frederico Ozanam, 200 anos depois, em Paris, ele então, com mais alguns companheiros, funda a entidade Vicentinos. E aí, para dar nome a essa entidade, quem melhor do que São Vicente de Paulo para ser o patrono da entidade da caridade? Então, Antônio Frederico Ozanam, com mais 6 companheiros, foram iluminados pelo Divino Espírito Santo e tiveram a ideia de criar a chamada Conferência Vicentina ou Grupo Vicentino, como nós somos mais conhecidos nas paróquias. Você é o vice-presidente internacional aqui para a América do Sul. Quantos países compõem esta região da América do Sul e qual é o seu trabalho específico? Na América do Sul nós temos 13 países, mais 10 com a presença dos vicentinos. E o meu trabalho é ser o link entre o presidente internacional e os presidentes nacionais. Então, cada um dos países tem o seu presidente nacional. Aqui o Brasil é a senhora Ada Ferreira, de Minas Gerais. Enfim, em cada país nós temos um presidente nacional ou presidenta nacional, e eu faço esse link, faço essa ligação entre os presidentes nacionais e o nosso presidente internacional. Então, estamos em 10 países e o Brasil é o país mais forte desses 10. Inclusive, recentemente você chegou de uma visita a alguns desses países aqui. Onde você esteve e como é que é feito esse intercâmbio? Nós tivemos a felicidade de visitar todos os 10 países de nossa região. Quais são eles? Bem, vamos começar. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela. Esses 5 formam a área atlântica. E a área pacífica é a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e o Chile. Nós chamamos de área pacífica ou Pacífico. Então, nós dividimos em 2 áreas. Para cada área, nós temos um coordenador, que eu escolhi, é o confrade Régulo do Chile e o confrade Júlio César do Brasil. O Régulo coordena a zona pacífica e o Júlio César coordena a zona atlântica. Então, nós tivemos condições, nesses últimos 4 anos que eu estou nessa função, de poder visitar todos os países. Em cada país, nós visitamos um grupo vicentino, visitamos uma obra, pode ser uma creche, pode ser um orfanato, pode ser um lar de idosos. Fomos à reunião do Conselho Nacional para conhecer as atividades e procuramos conversar com os vicentinos. E, Ronaldo, o interessante é que o vicentino do Uruguai ou o vicentino do Peru é igual ao vicentino do Brasil. Nós temos os mesmos sonhos, os mesmos desafios, a mesma vontade em reduzir a miséria, a mesma vontade de levar a palavra de Deus às pessoas mais carentes. Então, nós temos características comuns e também as mesmas dificuldades, como, por exemplo, falta de recursos. E também vocês encontram situações semelhantes às do Brasil, por exemplo? Sim, nós temos aí, todos os países têm as suas áreas ricas, as suas áreas produtivas,
com um produto interno maravilhoso e temos os bolsões de misérias em todos os países. Então, a visita que eu faço, por exemplo, na minha região aqui em Brasília, se parece muito com a visita em que muitos vicentinos fazem às famílias carentes desses 10 países. Bom, a gente está falando de situações de pobreza, de carência, de miséria. E vamos só agora situar. O vicentino é aquele que vai ao encontro das pessoas que vivem nessas situações? A principal atribuição do vicentino é ir à família carente na casa dela. O vicentino não recebe pessoas necessitadas na porta da igreja, na porta de sua casa. Por quê? Porque nós visitamos a pessoa na casa dela, porque é ali na intimidade daquela família. Nós não precisamos ficar mostrando para os outros o trabalho de promoção que o vicentino faz e nem expor a família. Ela não precisa disso. Então é um trabalho discreto, silencioso, de visitar famílias. Agora, além das famílias, os vicentinos também possuem, no Brasil e em todos os países, algumas obras sociais. E essas obras sociais, em algumas cidades, o vicentino é mais conhecido até pela obra social que ele possui. É o lar de idosos da cidade tal, e é mais conhecido como o vicentino que faz a visita domiciliar aos assistidos. Como é que uma família pode se inscrever? Eu não sei se é assim que acontece, mas como é que acontece essa visita? Como é que vocês tomam conhecimento de uma família que precisa de ajuda e como é que essa família toma conhecimento de vocês que existem para prestar essa ajuda? É uma boa pergunta. Na verdade, são de várias maneiras. Na verdade, os assistidos procuram a gente, vê o vicentino chegando na comunidade e, vicentino, a gente gostaria de uma visita sua. E nós fazemos a visita, que a primeira visita se chama visita de sindicância. Nós fazemos o levantamento da situação socioeconômica daquela família. Então, verificamos se o esposo trabalha, se a esposa trabalha, se os meninos estão estudando, se eles são casados na igreja, se a casa é própria, se é alugada, se é doada, verificamos se eles estão empregados e as necessidades da casa, se tem eletrodomésticos, enfim, nós fazemos um diagnóstico completo daquela família. E aí levamos para o grupo na reunião semanal. Na reunião semanal nós discutimos, olha, a família tal nos procurou nessa situação, a carência é essa tal. E aí o grupo vota e a família entra no rol de assistência. E passa a receber durante um tempo, não pode ser a vida toda, porque senão acomoda, né? E nós também, vicentinos, também nos acomodamos se ficar o tempo todo com a mesma família. Então, assim, a boa prática recomenda aí 1 ano, 2 anos no máximo, para que você consiga ajudar. Porque naquele 1, 2 anos em que a família vai receber, por exemplo, uma cesta básica, aquele valor da cesta básica, que ela deixa de gastar para comprar os alimentos, ela vai poder redirecionar para outras coisas, né? Então, é uma ajuda temporária, né? Materialmente falando temporária. E vocês explicam tudo isso direitinho? Isso é explicado logo nas primeiras visitas, para que a família entenda o nosso papel. E também falamos aos que são católicos que vamos fazer a evangelização. Isso quer dizer que vocês não atendem só católicos? Não, pessoas de outras religiões que se encaixam no critério de pobreza são visitados. Agora, é claro que uma família evangélica ou espírita ou qualquer outra religião que receba a visita de um grupo de vicentinos, ela tem uma propensão, ela é ecumênica, ela reza junto na visita, né? Então, na verdade, nós não fazemos proselitismo religioso. O trabalho vicentino é fazer a caridade. Né? Agora, claro que a maioria das famílias, elas são católicas, mas há famílias não católicas. Faz parte da visita também o momento de oração? Ah, perfeito. Ou nós lemos o Evangelho do domingo, ou nós rezamos o Pai Nosso e Ave Maria, ou nós estimulamos as crianças. Eu mesmo peço para quem conduz as orações, eu gosto muito de pedir que as próprias crianças, agora você inicia a Ave Maria, você inicia o Pai Nosso, às vezes eles são um pouco tímidos, mas é assim, e depois é bonito ver 10 anos depois, 15 anos depois, uma criança assistida que é um jovem participando da igreja, um jovem, é um casal participando da igreja, é um jovem que não foi para as drogas, é um jovem que não foi para a malandragem, é um jovem que foi para a igreja, está no grupo jovem, está crescendo na fé. Esse é o maior salário que eu digo dos vicentinos. Essa é a maior realização do vicentino. É ver aquela pessoa e isso é incalculável saber quantos casais se reconciliaram, quantos jovens deixaram de entrar na vida, enfim. Então, esse é o maior reconhecimento para nós vicentinos. Eu quero confirmar aqui um número. Vocês são hoje em torno de 150 mil no Brasil?
Não, o Brasil nós somos mais, somos Mais? 250 mil no Brasil. O Brasil é o maior país vicentino da América do Sul e também do mundo, Ronaldo. Depois do Brasil, vem aí a Índia e os Estados Unidos. Nós temos, esse é o ranking de número de vicentinos no mundo. E o perfil do vicentino? É muito parecido. Claro que dependendo do país, ele tem as suas singularidades, né? Mas a reunião semanal, a visita às pessoas carentes, a ajuda às obras assistenciais, a vida de igreja, de paróquia, então é muito parecido. Você sabe, quando eu era mais jovem, eu tinha a impressão que vicentino era só idoso, era só senhor ou senhora. Já aconteceu isso? Durante um tempo, a nossa entidade ficou muito formada apenas por pessoas mais experientes, vamos dizer assim. E na década de 60, houve um movimento de recrutamento de jovens e hoje não há mais essa diferença. Foi muito bem sucedido esse movimento de recrutamento de jovens da década de 60 e hoje nós temos no Brasil o inverso, temos 60% de jovens e 40% de pessoas mais velhas. Então houve uma reversão. E isso é importante porque quem assume os cargos dentro dos vicentinos, né, serão os jovens. Então, se nós só temos pessoas mais velhas, em algum momento a entidade pode morrer. E não é isso que o Divino Espírito Santo quer, com certeza. Então, o jovem hoje está entrando nos vicentinos, está se realizando. Eu vou falar de mim, Ronaldo. Eu entrei com 16 anos nos vicentinos. Não, eu ia lembrar isso agora aqui. Você hoje é vice-presidente internacional para a América do Sul. Mas eu te conheci há uns 17, 18 anos atrás, você já vicentino. Então você era novinho, começou novinho. Eu entrei com 16 anos, né? Eu fiz minha crisma, cheguei para o padre e perguntei, Padre Joaquim, me lembro bem, lá em Campinas, em São Paulo. Falei, Padre Joaquim, eu queria participar de uma entidade que eu pudesse ser uma pessoa melhor, ser um bom cristão, ter amigos, rezar, fazer o bem. Eu fui dizendo, Ronaldo, uma série de exigências que eu queria para uma suposta pastoral que eu queria participar. Uma vez que você, ao fazer a crisma, na sequência tem que se engajar, senão essa crisma ela não foi frutífera. Ele falou assim, olha, Renato, desse jeito que você está dizendo, com todos esses elementos, eu só conheço uma pastoral, chama-se Vicentinos. E ali ele me indicou, e ele não era padre vicentino, era um padre diocesano. E ele então me indicou o grupo vicentino mais próximo da paróquia, Santo Tomás de Aquino, e eu entrei ali em 1986, tá, há 26 anos. Hoje você tem um grupo aqui em Brasília também, apesar do seu trabalho ser um trabalho muito amplo, mas você continua no seu grupo aqui em Brasília? Sim, o vicentino que ocupa cargos, quaisquer que sejam eles, ele não está desobrigado do grupo dele semanal. Ele não está desobrigado? Não. Agora, é claro que quem ocupa cargos, naturalmente, ele às vezes falta às reuniões, mas não porque está em casa vendo televisão. Ele falta uma reunião porque ele está viajando, ele está fazendo uma conferência. Então, existe uma tolerância a quem ocupa cargos, mas eu procuro realmente não faltar. Eu sou, inclusive, secretário do meu grupo, sou eu quem faço as atas do meu grupo. Eu gosto muito dessa função, porque eu penso assim, daqui a 20, 30, 50 anos, quando alguém for ler essas atas, eu gostaria que essa pessoa fechasse os olhos e se transportasse para o período em que a ata foi escrita e realmente entendesse aquele contexto, as discussões que foram feitas. Então, o cuidado em fazer uma ata de uma reunião, ela é muito importante. Então, a reunião vicentina, ela dura 1 hora, nela tem essa leitura da ata, tem um relato das visitas feitas na visita anterior, e então o vicentino ele tem a reunião semanal e ele tem a visita domiciliar aos assistidos. Então, basicamente, mesmo nós que ocupamos esses cargos, que não são cargos de honraria, são cargos de serviço, nós também não estamos desobrigados a fazer o trabalho na paróquia. Você falou aí de assistidos. São quantas famílias hoje que os vicentinos assistem, por exemplo, no Brasil? O dado mais atual que nós temos é de 500 mil famílias. E aí multiplica por 3 cada família, no mínimo 3 membros? O IBGE costuma usar 4. 2 milhões nós chegamos aí pessoas. A 2 milhões de pessoas. De onde vem recurso para isso? Bem, os recursos vêm de vários lugares. Primeiro, dos nossos próprios bolsos. Quer dizer, o vicentino é um voluntário. Nós somos voluntários. Nosso trabalho é totalmente não remunerado. Além do trabalho, o bolso também de vocês ajuda. Bolso. Nós temos também os colaboradores, que o Papa João Paulo II falou que quem colabora com a caridade, mesmo não sendo um voluntário na ponta, é tão importante quanto aquele que faz. Então, nós temos os colaboradores que doam valores mensais, qualquer valor mensal.
E eles sabem que esse recurso, esse dinheiro vai para a pessoa carente. Essa é a maior credibilidade que nós temos, a confiança. Como é que vocês conseguem formar essa rede de pessoas que ajudam? É uma rede de caridade, né? É o convencimento, é o exemplo, são os avisos na missa, são nossas revistas, nossos sites vicentinos. E o próprio trabalho de vocês é uma boa propaganda, né? É por isso que o vicentino, eu digo, ele é uma pessoa diferenciada, é um estilo de vida. É um vicentino que ele tem que estar sempre preocupado, não cometer nenhuma falha, nenhum deslize, porque ele é muito observado. Ele é o vicentino. E ele é admirado. Mas não... exatamente. Ele é admirado pelo bom serviço que presta aos mais necessitados. Então, o vicentino, ele não pode, ele tem que realmente ser uma pessoa de exemplo. É por isso que ele tem que poder receber os sacramentos, né? Como é que ele vai fazer uma visita se ele não pode receber os sacramentos? Se ele tem algum impedimento para receber os sacramentos? Então, com o tempo, as pessoas vão entendendo qual é o perfil de um vicentino e por que para ser vicentino, tem que ter certas características. Tem que ser católico, tem que ter disponibilidade de tempo, tem que ter vontade em ajudar, né? E recurso não, ele pode fazer a caridade até sem recurso. Mas se ele puder conseguir que outras pessoas doem esses recursos, aí ele vai ser muito útil a doação que ele traz dos amigos, dos colegas. No meu trabalho, por exemplo, toda vez que fazemos campanha de material escolar ou Dia das Crianças, eu mando um e-mail para os meus colegas e muitos ajudam e eles sabem que aquele recurso doado chega até as pessoas carentes. Agora, em fevereiro, início do ano letivo, nós distribuímos só o meu grupo, hein? Só o meu grupo, imagine multiplicando isso para o Brasil todo. Entregamos 45 kits de material escolar. Kit bom, pasta, caneta, tudo que você imaginar, não livro didático, né? Livro didático o governo fornece. Mas aquele kit básico para que uma criança seja estimulada a estudar. Tudo isso ajuda uma criança a estudar, se ela tem um bom material escolar, né? Então, esse é um dos trabalhos, por exemplo, que a gente faz. E a gente se sente muito feliz e as pessoas que nos ajudam sabem que o dinheiro vai chegar a quem precisa. O doador sabe que o vicentino, ele atinge resultados. Você falou agora há pouco que para ser vicentino tem que obedecer a alguns critérios. Eu imagino que vocês conseguem atrair a atenção de tanta gente. Já deve ter acontecido casos de até não católicos que quiseram ser vicentinos, imagino, né? Já, na verdade, ele pode até ir na reunião, ele pode até ir nas visitas, ele não pode ser proclamado confrade. E nós temos uma nomenclatura entre nós. Os homens são confrades e as mulheres são consócias. A origem dessa palavra é do italiano, confratelli e consorelli. Então, o membro do grupo... Co-irmão, co-irmão, co-irmã, exatamente. Então, o homem é confrade, a mulher é consócia. Então, a pessoa de uma outra religião ou uma pessoa com algum problema que não possa receber os sacramentos, ela não está impedida de acompanhar o trabalho vicentino. Ela apenas não poderá, pelo nosso regulamento, né? Toda entidade séria tem seu regulamento, do partido político, todo clube, enfim. Nós também temos nossos regulamentos e com a palavra confrade não pode. Agora, eu conheço muita gente que não está preocupada com isso. Gente que quer servir. Então, para ele pouco importa se ele é confrade, se ele é voluntário, se ele é colaborador, se ele é subscritor, se ele é benfeitor. Não importa o nome. Quem quer fazer o bem vai encontrar sempre o caminho dos vicentinos para ajudar. Eu percebi que você gosta de registrar as coisas e você trouxe para nós aqui 2 livros. Um é este aqui, Crônicas Vicentinas, vou ver se a gente consegue mostrar aqui. Crônicas Vicentinas. Esse livro trata de quê, Renato? Esse livro são leituras espirituais, são 60 leituras espirituais de minha autoria para ajudar na reunião do grupo, porque nós temos um momento da leitura espiritual. Podemos ler a Bíblia, podemos ler algum livro da Canção Nova, podemos, enfim, qualquer leitura que nos engrandeça. E aí são minhas experiências, são crônicas, são recomendações. Dizem que eu sou muito idealista e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que sempre perseguir o vicentino completo, né, maduro, não o vicentino verde, né, aquele que ainda está tentando descobrir a sua caminhada. Então aí a gente é bem prescritivo. E veio um segundo livro, Os Vicentinos e o Parlamento Brasileiro. Explica para a gente. Esse aí foi uma pesquisa que eu fiz na Câmara e no Senado sobre discursos de senadores e deputados federais a respeito da obra vicentina. Eu me surpreendi com a quantidade de discursos desde 1957. Então, nós temos aí quase 70 discursos. E de deputados e senadores que não são vicentinos, não necessariamente são vicentinos, mas nas cidades onde eles atuam, eles reconhecem a obra vicentina e fazem questão de fazer um pronunciamento. Então, isso aí é mais um trabalho de pesquisa
eu tenho recebido alguns e-mails de pessoas que têm encontrado pérolas aí dentro, porque são discursos da década de 60, de 70, o Brasil vivia certos momentos, né, políticos e econômicos, e os deputados refletiram as ações vicentinas daquela ocasião. Vou dar um exemplo. Na época da lei do divórcio, né, os vicentinos participaram ativamente naquela ocasião, mandando cartas aos deputados pedindo a não aprovação da lei. Né? 1978, década de 70. 78, eu acho. Década de 70, né? Sim. E hoje nós vemos aí no que deu. Né? Então, eu acho que realmente o vicentino, ele não é só aquele que vai lá levar a cesta básica. Ele é a voz dos pobres. Ele também ajuda, defende a família. Ele faz um trabalho institucional. O Ozanam, nosso fundador, sempre falou isso. Não é só lá o trabalho da caridade. É também o trabalho de tentar descobrir as causas da miséria, as causas da pobreza. Então, esse trabalho aí dos senadores foi bem interessante. Eu gostei muito. E daqui a uns 2 anos a gente pretende reeditar, somando novos discursos que venham acontecer. Esses livros podem ser adquiridos, são encontrados como? Por e-mail. E quem comprar o Crônicas Vicentinas ganha o Vicentinos e o Parlamento. Muito bem. Qual o e-mail? Pode ser o meu mesmo, renatolima1970@uol.com.br. A gente vai pôr na tela aí. Renato, eu vou te pedir agora algumas experiências, ou uma ou mais experiência pessoal que você já viveu como vicentino, que marcaram você, que isso aqui eu vou levar para o resto da vida. Olha, eu participei em Salamanca, em 2008, da Jornada Mundial da Juventude Vicentina. Foi uma grande emoção. Cada país mandou um representante. Nós estamos em 150 países, mais ou menos. E foi uma forte emoção. Até porque eu também fiz uma conferência, fiz uma palestra e estava muito emocionado por poder compartilhar um pouco da minha experiência. Mas aqui na América do Sul, em todos os países eu me emocionei. Na Argentina, no Peru. No Peru nós temos uma creche muito carente, mas muito bem cuidada pelos vicentinos da região. São, na verdade, é quase um orfanato. E quando as crianças chegam a 18 anos, elas têm que sair da instituição. Então é um drama, né? Nós cuidamos até os 18 anos, depois alguém teria que fazer um trabalho complementar. No Chile, nós temos um orfanato no Chile também, que é mais ou menos assemelhado às aldeias SOS aqui do Brasil, né? São casas lares com uma mãe social e com as crianças, né? Então esse é um trabalho que também os vicentinos têm no Chile. No Equador, nós temos uma conferência, um grupo vicentino, chamado A Metade do Mundo, porque é o seguinte, onde passa a linha do Equador, né, que divide o hemisfério norte e sul, nós temos lá um bairro e temos uma conferência vicentina de jovens, e ela se chama Conferência A Metade do Mundo, é um nome bem interessante. Ou no meio do mundo. No meio do mundo, né? Também foi uma emoção visitar esse grupo, porque a gente sente o ardor e o vibrar do vicentinismo, né? Nós temos no Uruguai um lar de idoso muito bem cuidado. Então, Ronaldo, na verdade, agora, eu não cito só as viagens, né? Para falar a verdade, a cada visita que fazemos, a gente se emociona. E a gente volta para nossas casas com aquele sentimento que São Francisco de Assis falou, né? Achamos que fazemos muito, mas não estamos fazendo nada. Fazemos muito pouco ou não estamos fazendo nada. Esse é o sentimento. Na verdade, o sentimento que eu tenho é que se mais pessoas estivessem ajudando, nós realmente transformaríamos o planeta. A mensagem de Cristo continua atual. Dos 7 bilhões de habitantes, só 1 bilhão é cristã. Né? Então, nós temos um trabalho enorme pela frente. O Brasil tem 16 milhões de pessoas carentes. Então, não para nunca. Então, é um caminho para casais e para jovens. Você que é casal, você que é jovem, católico, que quiser praticar a fé, venha ser vicentino. Esse é o convite que eu faço a vocês. Encantador. Olha, Renato, eu estou vendo aqui que vocês terão a 46ª Romaria Vicentina Aparecida neste próximo final de semana, 21 e 22 de abril. Sempre acontece anualmente? Sempre acontece próximo ao dia 23 de abril, que é a data da nossa fundação, 23 de abril de 1833. Então, este ano estamos comemorando 179 anos de existência. Ano que vem, 180 anos de existência. E os eventos são no dia 21, que é sábado, e 22, que é domingo. Dia 21 à tarde, nós temos a Via Sacra no Morro do Cruzeiro. Quem mora ali em Aparecida, Cachoeira Paulista, conhece bem. Na tarde, a Via Sacra no Morro do Cruzeiro e à noite o Feste Vida. Feste Vida são vicentinos e, em geral, jovens que apresentam canções e danças.
e depois tem um concurso e quem melhor cantar, quem melhor se apresentar, ganha um prêmio simbólico, é mais pela apresentação. E no domingo, dia 22, aí sim, é a nossa festa regulamentar, com a missa no santuário. E eu fui em 2010, esse ano vou estar também, e é uma emoção muito forte. No ano que eu fui, tinham 50 mil vicentinos. Então, é de se arrepiar. E eu tive o privilégio de acompanhar a nossa presidenta, Ada Ferreira, levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida na procissão de entrada. Então, uma das minhas fortes emoções também foi isso, foi levar a imagem, a réplica de Nossa Senhora Aparecida na procissão de entrada em Aparecida em 2010. Muito bem. Olha, eu quero aqui agradecer imensamente ao Renato e aos 250 mil vicentinos do Brasil inteiro que agora nos acompanham, imagino, ou se não nos acompanham, mas vão receber também essa nossa gratidão pela vocação de vocês e, sobretudo, pelo grande exemplo que vocês dão para a nossa sociedade. Renato, foi bom, mas o nosso tempo acabou. Te agradeço. Muito obrigado à TV Canção Nova, esse espaço que vocês nos abriram. Gente, um conteúdo exclusivo sobre este assunto de hoje você vê agora aí na internet, pode continuar agora assistindo pela internet. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com um novo programa e outro tema certamente também do seu interesse. Até lá, muito obrigado.